E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do Ao Vivo Gel aqui no YouTube. O nosso assunto de hoje é sobre crise hídrica. E falar de crise hídrica, pessoal, é entender sobre o Brasil. Um país que nós temos uma grande disponibilidade de água, 12% da água doce do planeta está no nosso território, mas que por outro lado convive com áreas onde a escassez se faz presente. Logicamente que dentro da condição de pensar em escassez de água no Brasil, as causas naturais também interferem, como por exemplo na região do sertão nordestino, onde fatores naturais como o relevo, a atuação de massas de ar, contribuem para que aquela região, a escassez e o clima árido se faça presente. Mas, por outro lado, percebemos também grandes falhas na gestão dos recursos hídricos que faz com que não tenhamos a condição de oferecer água de maneira abundante e de qualidade para a população. Só para se ter uma ideia, dos 100 litros de água que saem dos reservatórios no país, 63 chegam nas residências, mas 37 são desperdiçados ao longo do processo. E esse desperdício se faz principalmente a partir de um sistema de distribuição que está ineficiente e principalmente com falhas na sua manutenção. Então, os vazamentos constantes contribuem para esse desperdício. Um fator também que vale muito a pena para a gente raciocinar é sobre o mito da abundância. Porque quando você inicia a aula e fala, poxa, 12% dos recursos hídricos do planeta estão presentes no Brasil. Isso nos dá a ideia, nós crescemos com a ideia de que água no Brasil não vai faltar. E de fato, ter essa disponibilidade toda é uma garantia muito positiva para o país. Mas isso não nos tira a responsabilidade de buscar uma eficiência na gestão desse recurso. Só para você ter uma noção, a base econômica do Brasil, onde nós mais exportamos bens para o mercado, é justamente voltada para a agricultura. E se você pensar, 70% da água do Brasil é consumida na atividade agrária. E dentro desse contexto, essa água que é utilizada, ela tem o seu uso limitado a essa condição, de permitir que as lavouras possam se desenvolver. Aí depois a gente pensa que 22% da água é atividade industrial e 8% do uso doméstico. Da maneira que se pratica a agricultura e onde se promove um uso indiscriminado do solo, ou seja, sem algo que promova uma utilização racional, o desperdício de água se faz presente e, junto disso, o desmatamento, que interfere no índice de chuvas e, com menos chuvas, os reservatórios, os rios não são adequados para poder fornecer água para a população. Falou em reservatório, relacionamos com a questão energética. A base da produção de energia elétrica no Brasil está voltada principalmente para as hidrelétricas. E se você tem menores índices de chuva, consequentemente isso vai refletir nos reservatórios estarem atuando com a sua capacidade mínima e isso prejudicar no fornecimento de energia dentro do país. E dentro dessa condição, as possibilidades que nós temos para fazer o tratamento da água. Só para você ter uma noção, nós temos no Brasil aproximadamente 31 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. E isso se faz dentro de uma grande contradição. Um país com a abundância de água que tem e as pessoas não tendo acesso a esse recurso que é primordial à vida de uma maneira adequada. E aí, consequentemente, quando você tem o uso indiscriminado da água e sem uma política eficiente, sem uma gestão eficiente do recurso, as consequências se fazem de que maneira? Nós vamos ter a redução na oferta de alimentos. Poxa, se a agricultura depende da água e nós temos uma condição em que a água esteja com menos qualidade e não esteja tão disponível em vastas áreas no país, isso vai interferir na produção de alimentos. Por outro lado, compromete o fornecimento de energia. Os reservatórios com menos capacidade, consequentemente, vão permitir uma produção abaixo do esperado. E dentro dessa condição de raciocinarmos sobre as consequências, vem a condição de muitas pessoas associarem assim, poxa Flávio,
Tudo bem, mas essas águas que nós utilizamos no Brasil são as águas superficiais. A gente utiliza muito as águas dos rios, as águas dos lagos. Uma alternativa que poderia ser interessante é pensarmos nas águas subterrâneas. Aí você pensa, poxa, a água subterrânea de fato é interessante. O Brasil tem dois grandes reservatórios, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Só que acontece o seguinte, pessoal, a disponibilidade de água de um aquífero, ela pode ser consumida de acordo em que nós tenhamos um processo de reposição. Se retirarmos as águas subterrâneas de uma forma em que a reposição seja menor, consequentemente essa água também vai entrar em colapso. Ou seja, isso não é uma solução eficiente, uma solução que possa trazer possibilidades de resolver os nossos problemas. Ah, Flávio, eu já ouvi falar que, por mais que seja caro, temos a possibilidade da dessalinização das águas dos oceanos. Sim, é uma alternativa, cara, mas que por outro lado também envolve uma outra condição. Quando você tem a condição de levar as pessoas ao raciocínio, de levar as pessoas a uma conscientização, nós estamos buscando uma alternativa de trazer uma nova forma de consumo de água e não trazendo possibilidade de mudança de hábitos. E sem contar, muitos especialistas até comentaram também sobre isso, sobre a quantidade de sal, porque no momento em que você tem um nível de dessalinização muito elevado, consequentemente essa salinidade pode aumentar no nível dos oceanos e, consequentemente, interferir nos ecossistemas marinhos. Então, as consequências elas são grandes. Nós percebemos que existem áreas no planeta onde a escassez é muito evidente, principalmente quando você busca áreas no continente africano, quando você busca áreas na região do Oriente Médio, e muitos especialistas até afirmam que isso pode ser um fator de conflito entre os países. E aí você pensa, e o Brasil com as águas sendo desperdiçadas e sendo geridas de uma maneira totalmente irracional. Rios poluídos, aquíferos com risco de contaminação, desperdício e a contradição de termos populações que não têm acesso a uma água de qualidade. E dentro dessa ideia, a gente poderia pensar, poxa, quais seriam as soluções? Então, como vamos raciocinar e, vamos resolver o problema da crise hídrica? Ou melhor, vamos minimizar esse processo? Bem, a gente pode pensar o seguinte, nas soluções, o uso racional da água. Uma das primeiras condições é desmistificar essa ideia de que a água é abundante no Brasil. Por mais que seja, nós temos que ter a consciência de um uso racional. Promover a reutilização da água, o aproveitamento da água das chuvas. Então, tudo isso leva a uma condição de que a água possa ser utilizada de várias formas, várias vezes e, consequentemente, diminuir a necessidade de tirar a água dos reservatórios. Outra característica é a eficiência das técnicas de irrigação. Poxa, 70% da água utilizada na agricultura, será que uma eficiência na forma em que essa irrigação aconteça possa diminuir a utilização de uma quantidade tão grande de água? E depois, na conservação das nascentes. O desmatamento, que muitas vezes acontece para abrir áreas para agricultura, para pecuária, ele interfere na característica da preservação de nascentes. E é justamente com as nascentes onde nós temos a continuidade do ciclo hidrológico. Então, pensar em contextos de água são em soluções muito simples e que principalmente garantam as condições para que a população possa, de fato, ter acesso a esse recurso que é importante para a vida. E o Brasil, um país como esse, entra numa condição muito contraditória quando as pessoas não têm acesso à água. E dentro dessa ideia de pensar no Brasil, você pode lembrar do que aconteceu no país em 2014. Em 2014 nós tivemos uma grande crise hídrica no país e que atingiu principalmente o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo especificamente. Então você imagina, a principal capital, a principal metrópole do país, a capital econômica do país, estava sofrendo com uma escassez.
O sistema Cantareira, que é responsável por abastecer a região metropolitana e a cidade de São Paulo, ele estava atuando com o seu nível de do reservatório abaixo do que nós chamamos de volume morto. E dentro disso, juntou-se com um período em que nós tivemos um grande período de estiagem, e, ou seja, o índice de chuvas ele foi diminuindo na região, e isso fez com que os reservatórios contribuíssem para uma diminuição das suas capacidades. Dentro dessa ideia, houve toda uma política voltada para quê? Para levar uma consciência à população da necessidade de preservação do recurso. Isso aconteceu recente. E sem contar que se a gente for buscar de onde vem essa água que abastece São Paulo, o sistema Cantareira ele fica a 70 quilômetros de São Paulo. Só para você ter uma noção, esse reservatório foi construído em 1970 e ele pega o interior de São Paulo, principalmente a cidade de Piracicaba. Ou seja, está tirando água do interior para levar para a capital. Ou seja, então isso já mostra há muito tempo que já se previa a necessidade de buscar uma gestão do recurso mais eficiente e principalmente de abastecer a capital. E mais, as notícias, as informações sobre a crise hídrica, sobre a possibilidade de estiagem de chuvas naquele período, já estava sendo alertada pelos grandes institutos de pesquisa no país, principalmente o INPE, da possibilidade de acontecer há 10 anos. Ou seja, em 2014 acontece a escassez, mas há 10 anos já haviam projeções imaginando que essa escassez poderia acontecer. E o que foi feito nesses 10 anos? Justamente uma condição no qual não se levou um projeto para evitar com que essa escassez de chuvas pudesse interferir de forma decisiva na população. E, consequentemente, quem mais sofre com a falta d'água é justamente a população que muitas vezes não tem acesso à água tratada. E quem dirá num processo em que a água está, de fato, se esgotando, né? De fato se tornando escassa na região onde ela vive. E aí, dentro dessa ideia, vai justamente o que a gente estava relacionando com a causa. A causa que leva a uma condição de escassez é a ineficiência da gestão dos recursos hídricos. Então, qual que seria uma grande solução? É ter um planejamento, é fazer com que nós tenhamos a possibilidade de gerir os recursos hídricos de uma maneira eficiente, da forma que a gente possa aproveitar a água, da forma que a gente possa dar acesso às pessoas que têm a necessidade, e todos têm a necessidade de uma água, e principalmente da água de qualidade. E pensando nisso num país como o Brasil, é inconcebível termos problemas de escassez hídrica dentro de toda a abundância que a gente vivencia. Então, a solução das águas dos aquíferos não é a concepção mais viável. Imaginar que essas águas possam ser utilizadas de uma forma indiscriminada não é a solução para a crise hídrica dentro do nosso país. Tudo bem? Então, pessoal, essa análise, né, que a gente está fazendo aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque isso pode cair em prova, isso pode ser tema de alguma redação, tá? Muitos até comentam sobre, Flávio, existe uma possibilidade de cair uma redação sobre temas ambientais? Poxa, do ponto de vista do Enem, sinceramente eu não acredito numa crise hídrica tão especificamente, mas isso pode ser uma questão de prova aberta, né? Para quem vai fazer as provas aí do PISM 1, onde essa geografia física é muito cobrada, pode aparecer um tema sobre a gestão dos recursos hídricos e, consequentemente, esse assunto é muito interessante de ser retratado. Tá joia? Então, pessoal, fique com Deus. Nós temos aí exercícios que eu vou tentar colocar para vocês aí na descrição da aula de hoje. E até semana que vem, se Deus quiser, com um novo assunto que vocês vão votar na nossa enquete lá no Instagram. Tá joia? Muito obrigado, fique com Deus. Grande abraço.